Algumas doenças que afetam a visão incluem, por exemplo, glaucoma, né? Glaucoma, gente, vai ser um aumento da pressão intraocular, um aumento da pressão dentro do olho, e esse aumento da pressão intraocular está relacionado com aumento na quantidade de humor aquoso. Ou seja, aquele líquidozinho que você vai ter nessa região, ele vai acabar aumentando de quantidade, ou porque você vai produzir demais, ou porque você vai ter dificuldade de remover os excessos. Em ambos os casos, no que aumenta a quantidade de humor aquoso, gente, aumenta a pressão no olho inteiro, e no que aumenta a pressão no olho inteiro, danifica a retina. Uma vez que isso aqui acaba causando danos à retina, gente, isso aqui acaba levando à cegueira. Aliás, glaucoma é a causa número 1 de cegueira lá na espécie humana, além lá de diabetes, né? Diabetes também a gente vai falar no futuro, que ela vai estar levando à cegueira. Glaucoma tem algumas coisas muito chatas, né? Glaucoma, para começar, né, não tem sintoma. O primeiro sintoma de glaucoma já é a cegueira. Não que você vai acordar de um dia para outro completamente cego, mas um belo dia você vai acordar e vai começar a notar que seu campo de visão ele está diminuindo. Glaucoma, você vai no médico, vai ver que está com glaucoma e, infelizmente, alguns neurônios da retina, eles já morreram. Parte chata número 2. Considerando que a retina é constituída de neurônios e novos neurônios não podem ser produzidos, os neurônios que morreram, morreram. Isso quer dizer que aquela parte da visão que você perdeu, você não tem como recuperar. Então aquilo ali é uma perda irreversível. Chato número 3, não tem cura, né? Você não tem como curar. Nem tem como recuperar aquela parte da visão que você perdeu, nem tem como se livrar do glaucoma. O que quer dizer que para o resto da sua vida, você vai ter que utilizar a medicação, colírios, para poder diminuir a pressão intraocular e com isso evitar que você perca mais da visão. Então aquela parte da visão que você perdeu, infelizmente, não tem como recuperar, mas você tem como controlar para evitar que você continue com a pressão do olho alta, para evitar que você continue matando neurônios da retina, para pelo menos estacionar a doença, para não piorar. Evitar, nesse caso lá, que você fique completamente cego. E, como eu disse, não tem cura definitiva. Para o resto da vida, você vai ter que tomar lá essa medicação, usar essa medicação na forma de colírio. Como o glaucoma não tem nenhum sintoma, já começa lá com a cegueira, o ideal, no mundo perfeito, no mundo ideal, é que assim como você visita o dentista todo ano, eu espero que você visite o dentista todo ano para fazer um check-up, assim como você visita o médico, em geral, para fazer um check-up, é bom que você visite o oftalmologista, né? Ele faz uns exames para medir a pressão do olho. Se você conseguir descobrir que está com glaucoma antes de você perder nada da visão, ótimo, né? Já começa a usar lá colíriozinho, fazer o tratamento, antes que você perca parte da sua visão. É bom lembrar que o glaucoma, ele tem uma tendência genética, então quem tem casos de glaucoma na família tem uma chance maior de ter glaucoma, né? Diabetes também aumenta o risco de glaucoma. Então você tem lá algumas condições, né, que favorecem o surgimento lá do glaucoma. Outra doença que eu queria lembrar para vocês, diz respeito lá à catarata. Sendo, gente, que em relação à catarata, diz respeito à perda da transparência do cristalino. Ora, se você perde a transparência do cristalino, automaticamente não passa mais luz pelo cristalino e você acaba ficando cego. Um clássico da velhice, né? Você tem, gente, o cristalino bem aqui e a luz tem que passar pelo cristalino para chegar na retina para você enxergar. Sendo moçada que às vezes acontece em pessoas mais velhas do cristalino começar a acumular proteínas danificadas, proteínas alteradas. Então o normal do cristalino é ser transparente, a luz passa direto sem desvio. É o normal. Quando eu começo a acumular proteínas anômalas, gente, quando a luz passa, a luz sofre desvio. Eu vou dizer que o cristalino fica translúcido. Termos que são usados nas aulas de física, né? No que fica translúcido, a imagem vai ficar toda embaçada, vai ficar toda borrada. Mas pode acontecer de acumular tanta proteína, mas tanta proteína, que a luz não passa de jeito nenhum. E aí, moçada, o cristalino fica opaco, a luz não atravessa, e aí você fica completamente cego.
Então, normal é ser transparente, a luz passar de boa. Às vezes, fica translúcido, a luz passa com desvio, imagem borrada. Às vezes, fica opaca, a luz não passa de jeito nenhum e você fica cego. E aí, Landinho, como é que você trata catarata, perdoem, nesse caso? Para tratamento de catarata, algumas possibilidades, né? Hoje em dia você tem lá tratamento a laser, onde o tratamento a laser pega um laser e vai destruindo aquelas proteínas danificadas, destrói, e no que destrói as proteínas danificadas, o cristalino recupera a transparência dele, no que o cristalino volta a ficar transparente, a visão normaliza. Em alguns casos, se você tem lá que o cristalino está muito lascado, que não dá para você fazer o tratamento, eu vou pegar o cristalino e jogar no lixo. E vou colocar uma prótese, colocar um cristalino artificial. Vou abrir o olho do cara, pegar isso aqui, lixo, colocar uma prótese, um cristalino artificial no lugar e pronto. Às vezes, inclusive, o cristalino artificial é melhor do que o nosso próprio cristalino original, né? Então, outra possibilidade é você substituir o cristalino original por um cristalino artificial, colocar uma prótese. Ainda falando sobre o cristalino, tem outra doença que eu queria lembrar com vocês, que é a presbiopia, né? Vista cansada. Sendo, gente, que presbiopia é um clássico da velhice. Presbiopia, duas coisas. Ou você tem o enrijecimento do cristalino, à medida que o cristalino vai ficando mais velho, ele vai ficando mais duro, ou a atrofia dos músculos ciliares. Para quem não lembra, os músculos ciliares são aqueles músculos que vão estar aqui, ó, do lado do cristalino para ajustar o foco. Ou porque o cristalino está duro demais, ou porque os músculos ciliares estão muito fracos, gente, você não consegue ajustar o foco da visão. Daí, como eu falei, muito comum em pessoas mais velhas, né, quando você vai envelhecendo, os músculos vão atrofiando, inclusive os músculos ciliares, né, que vão regular lá o cristalino, e aí você não consegue ajustar o foco nem para perto, nem para longe, nem para canto nenhum. Um clássico lá das aulas de física, a correção de presbiopia de vista cansada, normalmente, moçada, através de lentes bifocais, né? Lente bifocal, aquelas lentes típicas de óculos de pessoas mais idosas, que na verdade a lente, ela tem duas partes, né? Quando a gente fala lá que a lente, ela tem duas partes, aqui a lente, ela tem duas partes. A parte de baixo foca para perto, quando a pessoa vai ler. A parte de longe foca para longe, quando a pessoa, nesse caso, está lá, sem estar lendo alguma coisa, né? Muitas vezes, a presbiopia ela afeta mais a visão para perto. Você tem mais dificuldade de ajustar o foco para perto. Então, muitas vezes, na lente bifocal, né, a parte de cima nem vai ter uma lente significativa, mas na parte de baixo, sim, para exatamente você ler para perto, né? Algumas lembranças, né? Você lê muito, não dá a vista cansada, desculpa de quem não gosta de ler. Você lê no escuro, não dá vista cansada. Assistir muita TV, não dá vista cansada. Lê muito de perto, não dá vista cansada. O que dá vista cansada vai ser, moçada, envelhecer. Claro que, assim como algumas pessoas ficam com cabelo branco antes de outras, algumas pessoas têm vista cansada antes de outras. Mas, basicamente, tem a ver com envelhecer, né? E os hábitos que você tenha, por mais que você, por exemplo, lê muito, lê com pouca luz, lê com a luz inadequada, às vezes você fica lá com a vista cansada, mas não é exatamente desse jeito. Não é isso aqui. Isso aqui é uma situação onde cristalino muito duro, músculos ciliares muito fraco. Isso aí, moçada, vai passar a ser permanente. Nessa dificuldade de fazer o foco da visão, ela vai ficar permanente. Não é que você, temporariamente, pode estar com a vista cansada, porque leu muito, leu com a luz inadequada e etc e tal. Aqui não. Aqui com a velhice, permanentemente, mesmo com a luz boa, mesmo sem você ter lido muito, você já tem lá a vista cansada nesse caso. Ler no carro em movimento não dá isso. Como ler no carro em movimento, também não dá descolamento de retina, né? Você tem uma lenda muito famosa, né? Não é para ler no carro em movimento, então você pode dar descolamento de retina. Gente, isso não existe, né? O único problema de você ler em carro em movimento é para quem tem enjoo. Tem pessoas que têm facilidade em enjoar, aí, claro, você não vai ler. Mas para quem não tem isso, não tem problema nenhum nesse caso. Descolamento de retina é uma situação
onde literalmente a retina descola da coroide. Mas para você ter descolamento de retina, não é o tremelique do carro em movimento que vai fazer isso com você. Tem que ser uma pancada muito segura. Tem que ser uma chibatada muito segura. Um acidente, por exemplo, lá, uma bolada que você levou, um murro que você levou, que às vezes a pancada é tão grande que você acaba descolando a retina da coroide. E qual é o problema de você descolar a retina da coroide? É porque a coroide, que ela é vascularizada, é ela que traz sangue para a retina. Se descola a coroide da retina, isso quer dizer que não chega mais sangue na retina, não chega oxigênio e nutrientes, a retina morre e você vai ficar permanentemente cego. Então, para ter descolamento de retina, tem que ser uma pancada muito segura. Volto a dizer, né? O carro bateu, e aí não interessa se você estava lendo ou não, né? Para ter o descolamento de retina. E tem que fazer cirurgia para poder chegar e reparar isso. Se ficar muito tempo, pode ser que a retina morra no processo, né? Então, acaba sendo, claro, perigoso aí nessa situação. Chamamos de emetropia a condição de visão perfeita. Eu sei que eu estou falando aqui de doenças relacionadas com a visão, mas a emetropia não é doença. A emetropia é a condição onde o foco da imagem é feito exatamente em cima da retina, ou seja, quando você vai ter a visão perfeita. Se você tem lá a emetropia, parabéns para você, nota 10, sua visão, show, faz o foco exatamente onde o foco da imagem deve ser, em cima da retina. Existem, entretanto, condições onde o globo ocular ele é alterado em relação ao que ele deveria ser. Em algumas pessoas, o globo ocular ele é mais longo do que ele deveria ser. No que o globo ocular ele é mais longo do que ele deveria ser, o foco da imagem se forma antes da retina. Ou seja, a retina, moçada, era para estar mais ou menos nesse ponto. Então o foco da imagem faz onde a retina deveria estar e não onde ela está, que ela está aqui atrás. Então a retina está atrás, você tem lá o foco da imagem na frente da retina. Então o foco da imagem ele vai ser feito na frente da retina, onde a retina deveria estar e não onde ela está. Inclusive, né, quanto mais distante tiver o objeto do olho do indivíduo, mais distante, mais para frente, o foco ele vai ser feito. Então, a gente tem que nesse caso lá, se o objeto está aqui, o foco está aqui. Se o objeto ele está lá na frente, o foco vai estar mais na frente. O resultado é que a pessoa vai ter dificuldade de observar objetos distantes, né? Dificuldade de ver para longe, vamos colocar dessa maneira. E, gente, essa condição ela é conhecida com o nome de miopia, né? Em relação lá à miopia, o globo ocular ele é mais longo do que deveria estar. O resultado é que a retina fica atrás do que ela deveria estar. O foco da imagem, então, é feito na frente de onde a retina está. Então, a retina está nesse ponto, o foco é feito mais à frente. Quanto mais longe tiver o objeto, mais distante da retina fica o foco, pior para você ver. A gente lembra lá das aulas de física, né? Que a correção de miopia, ela é feita lá através de um tipo de lente chamado de lente divergente, né? O que acontece lá é que as lentes divergentes, por assim dizer, elas jogam o foco da imagem para trás. Uma vez, moçada, que joga o foco da imagem para trás, daqui para cá, ou seja, exatamente para onde a retina está, para poder corrigir a visão. Existem pessoas, por outro lado, que apresentam um globo ocular encurtado em relação ao que deveria ser. Quando a gente tem lá que o globo ocular ele é mais curto em relação ao que deveria ser, a brincadeira é diferente, né? Era uma vez a imagem e o foco, moçada, da imagem é feito atrás da retina. Ele é feito onde a retina deveria estar. Era para a retina estar localizado nessa posição, mas como o globo ocular está mais curto, a retina está um pouco mais na frente. Isso quer dizer que o foco é feito não onde a retina está, mas onde a retina deveria estar, ou seja, o foco é feito atrás da retina. Com o foco da imagem feito atrás da retina, a pessoa não consegue focar a imagem direito
especialmente quando os objetos estão próximos, né? Porque quanto mais próximo do olho tiver o objeto, quer dizer então que mais para trás vai ficar o foco. Então, quando o objeto está aqui, o foco está aqui atrás. Quando o objeto está mais perto do olho, o foco fica ainda mais atrás do olho. Então você vai ter dificuldade de observar objetos próximos, né? De ver para perto, nesse caso. Essa condição, gente, ela é conhecida com o nome de hipermetropia. Então, no caso lá da hipermetropia, o que vai estar acontecendo é que o globo ocular é mais curto do que deveria ser. Então, o foco da imagem é feito atrás da retina. Quanto mais próximo do olho o objeto, mais atrás fica o foco. Difícil de você ver objetos próximos. Daí, né, a correção, como a gente aprende lá nas aulas de física, é feita através de lentes convergentes, onde essas lentes convergentes, elas vão pegar aquele foco da imagem que está lá atrás e traz o foco para frente, né? Então essas lentes jogam o foco para frente. Então no que joga o foco para frente, corrige, traz o foco que estava atrás do olho bem para cima da retina para poder corrigir a visão. A gente lembra que hoje em dia existem cirurgias a laser, tanto lá a miopia quanto para a hipermetropia. E a cirurgia laser, ela pega um laser para cortar um pedaço do olho, normalmente da córnea, para poder ajustar a curvatura. Então, se por exemplo você tem lá que por algum motivo, né, foco da imagem está lá na frente, ou o foco da imagem está lá atrás da retina, a gente vai lá, moçada, com laser, corta o pedaço da córnea, ajusta a curvatura da córnea para compensar isso. E aí, corrige a curvatura de maneira, na miopia, a jogar o foco para o lugar certo, na hipermetropia, jogar o foco para o lugar certo. Eu lembro para vocês que existe ainda uma condição chamada de astigmatismo, onde o astigmatismo ele implica em uma curvatura irregular da córnea. Uma vez que você tem uma curvatura irregular da córnea, bom, né? Quem apresenta lá miopia tem dificuldade de ver objetos distantes. De perto até que o cara vê bem, né? Quem tem miopia é aquele cara que pega alguma coisa para ler e traz para bem pertinho, né? Porque de longe ele tem dificuldade, de perto não tanto. Quem tem hipermetrofia tem dificuldade de ver objetos próximos, né? Esse aqui é aquele cara que, por exemplo, quando vai ler, pega e joga lá para trás. Porque nesse caso lá, para longe, beleza. O problema dele é, nesse caso, para perto. Então, pelo menos lá, quem tem miopia não consegue ver direito de longe, mas consegue ver de perto. Quem tem hipermetropia não consegue ver direito de perto, mas de longe. Quem tem astigmatismo não consegue ver de jeito nenhum direito, né? Como ele tem essa curvatura irregular da córnea, ele simplesmente não consegue ajustar o foco de jeito nenhum. Sempre vai ter um pedaço da imagem que vai ficar desfocada. Um pedaço da imagem que está fora do foco adequado, né? Inclusive lá nas aulas de física a gente aprende que a correção é feita com um tipo de lente chamado de lente cilíndrica que vai corrigir o foco ponto a ponto, né? Então, como você tem a curvatura irregular da córnea, nesse caso, cada parte da imagem foca numa área diferente da retina. Então, nas partes que você foca atrás da retina, você joga para frente. Nas partes que você fica na frente da retina, você joga para trás. Então, você corrige ponto a ponto, né? Tá atrás do foco, traz para frente. Tá na frente do foco, joga para trás. As chamadas lentes cilíndricas exatamente são capazes de fazer isso. Estou comentando tudo isso, mas por que eu não estou nada preocupado? Porque nas aulas de física, vocês vão ver isso com muito mais carinho, né? Inclusive, isso aí normalmente é cobrado em física bem mais do que em biologia. É uma ou outra questão de biologia que vai querer que você lembre pelo menos os conceitos, né? Pelo menos os conceitos. Emetropia, visão perfeita, né? Miopia, globo ocular mais longo do que você deveria ter. Foco da imagem na frente, dificuldade de ver objetos distantes. E hipermetropia, você vai ter o globo ocular encurtado, o foco da imagem atrás, dificuldade de ver objetos próximos. Assim, né? E o astigmatismo, essa curvatura irregular da córnea. Então, você tem uma noção disso para as questões de biologia, você vai desenrolar super bem.
Mostrando figuras mais bonitinhas, né, gente, do que a gente estava comentando. Tá uma fotografia do meu olho, né? Ficou tão bonito o meu olho nessa foto, nem parece meu olho. Tudo bem. Você tem, gente, esclerótica, é a parte branca do olho. Atrás da esclerótica tem a coroide colorida, mas não dá para você ver, né? Que a esclerótica branca esconde a coroide colorida. Entretanto, na região da córnea, como a córnea é transparente, dá para ver um pedaço da coroide com o nome de íris. Bem no meio da íris, o buraco da pupila, que é por onde a luz vai entrar no olho, claro, para você poder enxergar alguma coisa. Vendo essas estruturas de lado, a gente vai ter córnea, a gente vai ter o buraco da pupila e a gente vai ter o cristalino. Cristalino é a principal lente do olho e o cristalino pode mudar de forma para ajustar o foco da imagem. Daí, os músculos ciliares e os ligamentos suspensores, eles vão alterar a forma do cristalino para que o cristalino ajuste o foco. Se o cristalino fica mais magrinho, se ele fica mais estreito, ele foca para objetos mais distantes. Se ele fica mais gordinho, se ele fica mais largo, ele foca para objetos mais próximos. Lembrando que chamamos de emetropia a visão perfeita, né? Emetropia é quando o foco da imagem é feito precisamente em cima da retina. Então, emetropia é a visão perfeita. Entretanto, existem pessoas onde o globo ocular ele é mais curto. Quando o globo ocular é mais curto, o foco da imagem é feito atrás da retina e você tem hipermetropia. Para você ver de longe é tranquilo, mas para quem tem hipermetropia, quanto mais perto o objeto está do olho, mais atrás da retina o foco é feito. Daí quem tem hipermetropia, vê de longe é de boa, vê de perto é que é um problema. Quanto mais perto o objeto está do teu olho, mais atrás o foco é feito, pior então, gente, a definição da imagem. Lembrando que a correção de hipermetropia é feita com lentes convergentes, né? Que elas vão pegar o foco da imagem que está atrás da retina e trazer um pouco para frente, exatamente para cima da retina. Existem pessoas que têm um globo ocular muito longo, e aí você tem miopia, né? Quando o globo ocular é alongado, o foco da imagem é feito na frente da retina. Né? Você vê de perto, até que é tranquilo. O problema é ver de longe, né? Porque quanto mais longe do olho tiver o objeto, mais longe da retina está o foco. Então, quem tem miopia, globo ocular muito longo, o foco da imagem é feito na frente da retina. Quanto mais longe o objeto estiver, mais na frente da retina é o foco, pior, gente, a definição da imagem. Daí a correção é feita com lentes divergentes, onde a lente divergente vai empurrar o foco da visão para trás. No que ela empurra o foco da visão para trás, joga o foco da visão para cima da retina, para a sua visão ser perfeita. Aqui nessa imagem, uma figura melhor do que o meu desenho, né? Do olho da gente. 3 camadas no olho. Número 1, esclerótica, a parte branca do olho. Sendo que na córnea, a esclerótica é transparente. Segunda camada, coroide, ela é colorida. Embaixo da esclerótica branca, não dá para ver a coroide colorida. Entretanto, debaixo da córnea transparente, dá para ver um pedaço da coroide com o nome de íris. Sendo, moçada, que no meio da íris tem um buraco da pupila. Atrás da pupila, a lente, que é o cristalino, entre a córnea e o cristalino, um líquido chamado humor aquoso. Dentro do globo ocular, um líquido chamado de humor vítreo. E a terceira camada do olho da gente é a retina, né? Sendo que a retina é formada por neurônios especiais, por neurônios modificados, exatamente para poder captar luz. Esses neurônios se concentram basicamente na mácula lútea ou mancha amarela. Sendo que você pode notar nessa figura, do lado da mácula lútea, uma estrutura chamada ponto cego. O que é isso? É apenas uma região da retina onde não tem cones e bastonetes. Então você não enxerga nada. Às vezes você está de bobeira olhando para o céu, especialmente em dias claros, sem nuvens, e você vê uma bolinha no seu campo de visão. Você tenta olhar para a bolinha, ela se mexe. Você tenta olhar para a bolinha, ela se mexe. Essa bolinha é uma falha no campo visual devido ao ponto cego. Devido a esse ponto onde você não tem cones e bastonetes. Claro que não dá para olhar para o ponto cego porque ele está no seu olho, né? Então, toda vez que você mexe o olho, o ponto cego muda de lugar. Aqui, gente, essa imagem é a minha gata. Isso aí é a Emma. Né? Só para mostrar aquele lance da coroide reflexiva que os gatos têm, né? Certa vez a Emma entrou na geladeira lá de casa para tentar roubar minha Coca-Cola, né? Aí antes de eu dar um pedala nela para ela sair lá da geladeira, né? Eu fui lá, bateu uma foto, disparou o flash. A luz atravessa a retina, bate na coroide e volta. Em quem tem olho preto, a coroide preta absorve um pouco da luz
para evitar a luz demais na retina. Quem tem olho claro, a coroide não absorve tanta luz, aumenta a luz na retina. Mas no caso do gato, que é um animal de hábitos noturnos, a coroide é extremamente reflexiva. Para pegar aquele pouquinho de luz que tem de noite, e o pouquinho de luz atravessa a retina, bate na coroide, amplifica a luz para ele enxergar super bem à noite. Mas é quando você vai lá e joga o farol do carro, ou joga o flash da máquina fotográfica, a luz atravessa a retina, bate na coroide reflexiva, e o olho do gato fica brilhando, que nem aconteceu aí. Um último comentário, gente, a clássica comparação das provas do olho humano com a máquina fotográfica. A lente da máquina fotográfica vai ser exatamente o nosso cristalino. Tudo bem, tem duas lentes em relação ao olho, né? Tem a córnea e tem um cristalino. Mas considerando que a máquina fotográfica ela ajusta o foco, né? Quem ajusta o foco da visão é o cristalino. Gente, o diafragma, para quem não conhece máquina fotográfica, é uma estrutura que regula a quantidade de luz que entra na máquina fotográfica. Se entrar luz demais, a imagem fica muito clara, né? Fica estourada a foto. Se entrar luz de menos, a imagem fica muito escura, você não vai ver nada. Então o diafragma ele regula isso, para você deixar entrar mais luz, para você deixar entrar menos luz. Quem é a estrutura do olho humano que regula a quantidade de luz que entra no olho, exatamente para poder evitar que a imagem fique muito clara ou que ela fique muito escura? Pupila, né? Em ambientes muito claros, muito iluminados, a pupila fecha para diminuir a quantidade de luz que entra no olho, para não ficar tão clara a imagem. Em ambientes escuros, a pupila abre para pegar aquele pouquinho de luz que tem no ambiente, entrar mais luz no olho, captar melhor exatamente a pouca luz, melhorar a visão, né? Então o diafragma seria equivalente à pupila. Se entra luz demais, a imagem fica muito clara. Se entra luz de menos, a imagem fica muito escura. A pupila regula isso. E, gente, o filme, ou o sensor, no caso da câmera digital, exatamente a retina, onde a imagem é projetada, né? Notem lá no desenho que a imagem é projetada na máquina fotográfica. Ela é projetada no olho de cabeça para baixo, né? Invertida. Mas, gente, o cérebro conserta a imagem. Então você está vendo de verdade tudo de cabeça para baixo, apenas o cérebro está ajeitando isso, que nem acontece na câmera fotográfica.